Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje, guia definitivo para você aí que tá querendo aprender mais a respeito do Gamma Levels, DEX, GEX, e então você ainda está em dúvida se você deve ou não fazer a assinatura desse indicador. Eu vou estar te mostrando aqui todos os benefícios, tá? As explicações técnicas e também os ajustes que você deve fazer aí no indicador. Mas no final do vídeo eu também vou mostrar para você que você pode fazer isso sozinho também, toda essa análise, juntamente de um prompt de comando IA, que vai junto aí para aqueles que são assinantes aí do Gamma Levels. O Gamma Levels, pessoal, ele funciona tanto para TradingView quanto para NinjaTrader. E nós temos então os três maiores ativos aí do mercado financeiro, sendo eles aí Nasdaq, S&P 500 e ouro, exatamente esses três ativos aqui, ó. Deixa eu mostrar para você, você está vendo aí então a Nasdaq, tá? Aqui você tem o S&P 500. Deixa eu só carregar aqui o indicador no TradingView, ó. O S&P 500 e você tem aí o ouro, né? Que tá aí sem ré no momento, né? Ó, só amplificando o movimento, tá? Ó. Então, o indicador Gamma Levels aí no ouro. E aqui é um grande diferencial. É muito difícil você conseguir dados de opções bons para o ouro. Mas eu entrego para você aqui no indicador Gamma Levels não só dados de opções, eu te entrego toda a estrutura do Gama, toda a estrutura de opções e toda a estrutura do Delta. Exatamente isso, porque o Gamma Levels, pessoal, ele foi pensado justamente para o trader intraday. Apesar de eu deixar, já vou explicar isso para vocês, as questões do 5DT, 0DT e 1DTE, o Gamma Levels eu utilizo por meio das duas gregas, tá? Quem opera opções sabe que existem 4 gregas que os institucionais eles utilizam. Mas as outras duas normalmente está ligado às situações mais macros do mercado, sendo a principal delas o Gama dentro das opções, certo? Que mede então a estrutura do market maker, aonde ele vai fazer muitas vezes ajustes e aonde ele vai agredir ou amplificar. E você tem daí o delta, que está ligado ao fluxo do mercado. Se você já assistiu vídeos anteriores meus, sabe que eu gosto de comparar, né, ao corpo, né? Então o gama seria todo o esqueleto do mercado, né? E o delta seria a energia, né? Os músculos do mercado que fazem o ativo andar se está em delta positivo ou acelerar cada vez mais se está em delta negativo, tá? Então, o indicador Gamma Levels ele funciona exatamente dessa forma. Vamos dar aqui uma atençãozinha agora, então, às funcionalidades do indicador Gamma Levels, tá? E se você já é assinante, tenho certeza que você vai tirar muitas das suas dúvidas hoje aqui neste vídeo. Deixa aí nos comentários também o que você acha do indicador, tá? A tua opinião é muito importante para mim. Tá? Eu quero saber o que você acha do indicador, se ele está evoluindo cada vez mais e o que eu posso fazer para estar ajudando você a melhorar, né, ainda mais a sua leitura aí. Tá? A última atualização que nós fizemos no indicador Gamma Levels foi exatamente este painel aqui, ó, que fica agora fixo à sua direita. Tá? Vem este painel. Esse painel ele te mostra se o NetDex, tá? Que é o volume e o Open Interest, está positivo ou negativo, e se o NetGex também está positivo ou negativo. Para você, muitas vezes, saber em que regime você está. Se você está em long gamma, que é um mercado em gama positivo, ou em short gamma, que é um mercado em gama negativo. E para você saber se o gama ou o delta, né? Se o GEX ou o DEX está fazendo o quê? Amplificando, reforçando a estrutura ou desmontando o head. Esse painel vai te mostrar exatamente isso. Ele te mostra também se o suporte ele é forte, médio ou fraco, resistência da mesma forma, e ele te dá também ali uma pequena nota, né? Mostrando que no caso ali, ó, as ofertas intraday estão nas altas, porque o delta, o volume está maior que zero, está positivo. Então, fluxo estabilizante e reversões são favorecidas nesse tipo de regime, onde o market maker ele vende nas altas e compra nas baixas, tá? No painel, você tem aqui, então,
15 strikes, que pega mais ou menos a volatilidade de cada ativo, né? Mas o foco nosso no grupo VIP é o Nasdaq. Então, por exemplo, no Nasdaq você tem um fluxo aí de 15 strikes que puxa automaticamente aí uma média aí de 320 pontos, 350 pontos, mais ou menos por aí, tá? E depois você tem um mais macro, que é 50 pontos, que é um range muito maior, quando você pega aí praticamente 1.000 pontos para análise. Então, justamente, o indicador foi planejado para você operar de forma profissional. Como assim profissional? Porque o trader profissional, ele não olha ruído, gente. O trader profissional, ele olha o intraday com o objetivo de saber aonde o mercado está indo lá no macro. Tá? E quando eu falo macro, é semanal mesmo. Tá? Então, é justamente dessa forma que o indicador Gamma Levels ele foi planejado. Então, você tem aqui no TradingView fixo 5 DTE. Tá? E no Ninja Trader, você tem o 0 DTE e o 1 DTE. Por que eu fiz dessa maneira? Bem, observando um dos melhores indicadores do mercado na base de fluxo, que é o GexBut, né? E eu fui pegando, né, o que tem de melhor no GexBut, o que tem de melhor no Spot Gamma, o que tem de melhor no MentorKey, para fundir e fazer o meu indicador, tá? Então, o que melhor tem do GexBut que eu utilizei? Exatamente essa estrutura. Se você é assinante do GexBut, olhe lá as ações. Pega Nvidia, Microsoft, Apple, sei lá. Olha lá, pega o VIX, por exemplo. Dá uma olhada lá. Você vai ver que você tem lá, né, o do dia, o do next day, que é o do próximo dia, 1 DTE, e a semana. Certo? Então você tem lá o 0 DTE, 1 DTE, 5 DTE. Ele te mostra exatamente isso. A mania do trader intraday é só olhar o 0 DTE. Mas você tem que prestar atenção também nos outros DTEs, tá? Outra coisa importante, quando você vem para o ativo em si. Então, se você pega, por exemplo, lá de volta o GexBut como modelo, ele vai te dar o do dia, o do próximo dia, e ele te dá o acumulado de 90 dias, que é o vencimento, né, das opções, né, dos 3 meses. Então, pensando dessa forma, né, eu faço exatamente, só que melhor. Por quê? Você tem aqui fixo o 5 DTE para te mostrar todos os pontos de gama e de delta, coisa que no plano básico do GexBut, por exemplo, você não tem, tá? No gama você só tem a leitura do gama e eu te mostro aqui toda a grade de gama, de delta e de opções. Outra coisa importante também, você, ao ser assinante aqui, você consegue ver tudo por volume e por Open Interest, que é basicamente também a mesma estrutura do GexBut. Tá? Você tem aqui na estrutura, né, olhando aqui as linhas, tá? Vamos falar um pouquinho aqui das linhas antes de a gente falar dos histogramas. Nas linhas aqui, você tem tudo separado por Open Interest e por volume no 5DTE aqui e no NinjaTrader 01DT. Todo mundo sabe que as opções intraday representam 60% do volume de tudo no dia. Só que a galera esquece que os outros 40% já estão precificados. E a galera esquece que, né, o fato de você ter o maior volume no intraday, no 0DT, isso não quer dizer que é ele que está mandando. Ele só está te dizendo aonde o 5DT está apontando. Então, os drives de notícias servem justamente para agressão e fazer head ou desmontar head. Então, quando você tem, por exemplo, um call wall, igual temos aqui no 25800, e lá no 01 DT você tem, por exemplo, um gama positivo por volume, você sabe que essa região é uma região de alto valor, pro dia e para semana. Então, você tem ali realmente um ponto muito importante. Aqui no Gamma Levels, você tem call wall por volume, call wall por Open Interest, para você saber aonde estão os maiores pontos de negociações, que é o volume, e aonde você tem o maior Open Interest já aberto. Por que isso? Porque Open Interest exige mais head. Então, quando você tem uma barra de call wall por Open Interest rompida com um volume contínuo, por exemplo, no 5 DTE e no 0 DTE, você tem um gama positivo no dia e o volume forte comprador no dia, o Open Interest vai te dizer exatamente isso. Compre porque está amplificando.
E é exatamente essa leitura que você tem aqui, ó. Call All por Vol, abaixo vende, acima MM compra. Esse tipo de informação você não encontra em nenhum outro tipo de indicador técnico de opções, tá? Você também tem aqui toda a estrutura do Gama, baseado no Open Interest. Então, o Gama Flip estrutural seria o Gama Flip por Open Interest em aberto. E daí você tem o gama positivo por Open Interest e o gama negativo por Open Interest. Além disso, você tem o gama positivo por volume e o gama negativo por volume. Da mesma forma que você tem o delta, da mesma forma também. Tudo por volume e por Open Interest. Por quê? Eu preciso saber o que está acontecendo na estrutura e eu preciso saber se eu tenho fluxo para ir para algum lugar. Tá entendendo o quão profissional é esse indicador? Deixa aí nos comentários para mim se você está entendendo ou se você não está entendendo, deixa também a sua pergunta aí nos comentários. O que mais que você tem? Bem, o indicador Gamma Levels ele não é qualquer indicador. Além de você ter tudo isso por volume e por Open Interest, eu separei a versão clássica, né, da curvatura do GEX, para você também ter os pontos de exaustão e agressão institucional. Então, você tem a máxima expansão do GEX lá, você tem a mínima expansão do GEX com o ponto de exaustão. Dentro desta curvatura, você tem o que a gente chama de Gamma Flip dinâmico, onde acontece normalmente os squeezes técnicos, né? Perde aquele nível, acelera muito rápido, a desmontagem ou a agressão do market maker é muito rápida no Gamma Flip baseado na curva do GEX, diferente do Gamma Flip estrutural baseado no Open Interest, né? Que é onde ele pode perder esse nível, mas muitas vezes ele consegue recompor o head rapidamente, criando muitas vezes aqueles stop hunters ou aquelas voltas em V da Nasdaq, né? Então, o Gamma Flip dinâmico, ele é muito mais agressivo. Você consegue pegar 50, 100 pontos rapidinho no Gamma Flip dinâmico. E além disso, junto da curvatura do GEX, né, dentro desse modelo do Gamma, eu ainda consigo extrair a máxima exposição do Gamma em Caos, que é o Max GEX C, e a máxima exposição do Gama em puts, que é o Max GEX P, que são pontos muito fortes. Então, veja que você tem todo um modelo profissional aí para você estar analisando. Além disso, dentro da curvatura do GEX, eu consigo trazer mais 2 gatilhos de volatilidade para você. A Vol Attack, que é um gatilho muito forte de amplificação ou defesa institucional, e a Vol Trigger. A Vol Trigger ela é como se fosse a última defesa do market maker antes dele buscar o mini GEX ou o max GEX. Então, o cálculo é feito da seguinte forma: você tem a curva do GEX e você tem aonde o market maker está mais exposto, se é no gama positivo e no gama negativo. Então, o script ele olha para essa curva e ele consegue analisar onde está a maior exposição e diante disso ele arma uma última defesa, por assim dizer, antes dele buscar aquele nível. Esta é a Vol Trigger. Para quem é amante de Fibonacci, né, eu faço esse cálculo baseado justamente na curvatura do GEX, utilizando cálculos de Fibonacci para te dar aí a Vol Trigger. Ela é justamente também um ponto de defesa estrutural ou amplificação estrutural. Então veja que você tem aí muitas informações no indicador Gamma Levels nas linhas. Depois disso, para finalizar, você tem a Open Day Line, que te mostra a abertura e é uma linha muito importante aí para quem opera intraday, porque você sabe que entre a Open Day Line, 0,30% para cima, 0,30% para baixo, você tem aí muitas vezes a acumulação de ordens que os bancos centrais fazem durante a noite. Tá? Então, saber onde está a Open Day Line, se o mercado está acima ou abaixo, te ajuda aí, sem contar que ela também é um ponto de defesa, muitas vezes estrutural do mercado. Juntamente da Open Day Line, você tem daí, baseado nisso, baseado em volatilidade implícita, a ADR High e a ADR Low, que seria a máxima volatilidade esperada para o dia. Tá? O indicador ele puxa aí uma média de 5 dias operacionais, curto, né?
basicamente igual ao 5DTE, para te dar mais ou menos aí a volatilidade esperada. Então tem dia que normalmente a Nasdaq vai dar 280, 270, 320, 350. Ele pega a média e te dá a máxima e a mínima esperada aí pro dia como ponto aí de exaustão técnica. Consegue ver agora todo o horizonte aí se encaixando para você? Você olhar então o indicador e saber o que está acontecendo. É exatamente isso que o indicador Gamma Levels vai fazer para você. Na parte de configurações agora, vamos falar aqui dessas barras, tá? À sua esquerda aqui, você tem o GAC Strike Bars. O GAC Strike Bars, ele mede para você, na sua esquerda aqui, todo o gama positivo, volume negociado que você tem aqui também em visualmente, tá? Então eu sei que tem uma barreira muito forte, um imã muito forte de preço no 26 mil pontos. Depois a minha segunda maior barreira está aqui no 25.750 e o mercado começa a ficar negativo aqui no 25.650. Depois disso, né, a minha maior barreira de gama negativo está lá no 25.320. São imãs de preço. Do mesmo lado do GAC Strike Bars, eu tenho aqui em vermelho e verde, tá, o volume de opções, negociações de opções em vermelho e puts, né, em verde. Vermelho call, put verde. Por que isso? Porque combina, gente, informação para você ter ponto de agressão institucional. Do seu lado direito, você tem toda a grade de fluxo de delta. Então, olha a informação importante que você tem. Ó. Vamos fazer só uma análise aqui rapidinho para você. Ó. Eu tenho em linhas dizendo para mim que eu tenho aqui uma vol trigger, um call por vol. A informação que eu tenho é que o market maker está vendendo abaixo disso, então é uma resistência forte, todo esse caixote aqui. Tem gama positivo na região e o mercado já perdeu também um outro ponto de interesse via fluxo, que é o delta positivo por open interest. Então ele perdeu isso. Então tá dizendo aqui, ó, acima head comprador. Então ele não tá em head comprador, tá em que? Head vendedor. E agora essa região aqui, ó, com gama positivo e delta positivo, se torna uma barreira institucional. Automaticamente eu tenho que olhar para baixo agora, né? Pontos aonde o market maker vai defender. Então eu tenho uma barra grande aqui, né? Me mostrando 25.500 como um suporte. Put wall, gama e delta na mesma região aqui, mostrando que essa é uma região muito importante para o market maker. E se perder esse nível, tá indo lá para o maior ponto, né? De gama negativo. E daí depois aqui, ó, delta negativo como ajuste aqui, mais toda a grade para você, ó. Mínima exposição em puts, ADR low, delta negativo por open interest, gama negativo por open interest, put wall por open interest e a mínima exposição do GAC está aqui no 25.300. Então mostra para você aqui realmente aí fica fácil de você conseguir entender. Lembra que além disso, né? Vamos aqui então agora mostrar para você aqui o painel. Para quem opera CFD, o indicador Gamma Levels te ajuda também nesse ponto, tá? Você tem aí, você tem que pegar daí e adicionar no seu TradingView o futuros da Nasdaq, do ouro ou do S&P 500, para você saber em qual strike está o ativo, e daí você vai diminuir do strike que está o seu CFD. Então, por exemplo, pegando a Nasdaq, está em 25.738. E o S100 está no 25.546. Está dando aproximadamente aí 192, mais ou menos isso, 192 pontos de diferença. Então, se você opera CFD, você ia vir aqui, ó, ajuste manual, menos 192, e daí ia dar um OK. E daí o gráfico no seu CFD iria se ajustar para os pontos que representam futuros no seu CFD. A mesma coisa você teria que fazer aqui, né? Para as barras dos histogramas de delta e gama, né? Então você ia ter que colocar aqui também menos 192, no caso da Nasdaq aqui, beleza? E daí dá um OK. Mais de informação que você tem aqui. Você pode fazer ajustes também, né? Aqui bem legais, tá? Vamos colocar, ó, que ajustou ali, né? Ó, deixa eu deixar em 0 aqui para não ter problema. Vamos ver, ó, voltou agora ali, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Você pode mudar a distância horizontal,
tá? Se você quiser mais longe, mais para a esquerda, né? Só aumentar aqui. A meia altura da barra, se você quiser algo maior, você pode aumentar aqui também, tá? Ó, veja que aumentou um pouquinho mais, né? A opacidade, caso você queira mais transparente ou não, e as cores, tá? Gama positivo em verde, gama negativo em vermelho, um volume de caos, um vermelho um pouquinho mais claro e verde aqui, tá? Volume mínimo você sempre deixa 0 e a mesma coisa aqui também das configurações para o DeX, tá? Que é o Delta. E caso você não queira ver esse painel que está aqui à sua direita, é só tirar ele aqui, ó. Tirei ele aqui, ele sai automaticamente dali, não aparece, não te atrapalha. Beleza? Essa é a configuração, então, do Gamma Levels aqui para você no TradingView. Ele te mostra os 5 DTE fixo. E também você vai ter o mesmo indicador no NinjaTrader. Só que no NinjaTrader, conforme eu falei no começo do vídeo, ele vai te entregar para você o 0 DTE combinado com 1 DTE. E o detalhe, a maioria das pessoas tem que esperar o 0 DTE às 11h30, que é a abertura das ações, né? Que puxam aí a grade onde tem maior volume intradiário. O Gamma Levels, DEX, GEX, ele não faz isso. Ele é muito melhor. Por quê? Ele te dá isso a partir de Londres já. Então, a partir das 5 da manhã, ele já te começa a te entregar o volume de opções do dia para você. Exatamente isso. Então, quando você começa a analisar Londres, você já consegue ver se o gama está positivo, você consegue ver aonde está ali os pontos 0 DTE e 1 DTE para você, tá? Já a partir das 5 da manhã atualmente, tá? Porque é a hora que abre ali, então, Londres, né? Que daí ela vai puxar toda a grade da Ásia mais Londres para você, aqui no NinjaTrader. E daí, a partir das 1h30, 2 horas da tarde, que todo o volume 0 DT de Nova York já entrou, ele começa já a te precificar juntamente do 0 DTE ou 1 DTE, que é o vencimento para o próximo dia. Por que isso? Porque você já consegue ter uma posição para o próximo dia. Caso você aí opere de noite, você já consegue fazer exatamente a projeção aí para o próximo dia, fortalecendo os pontos intraday do seu 0 DTE. Então você não tem apenas um indicador que vai te dar o 0 DTE, não. Você tem um indicador que te mostra o que está no 0 DTE combinado com 1 DTE e você ainda tem o 5 DTE te mostrando isso. Por isso, o indicador Gamma Levels é o melhor indicador atualmente aí do mercado. E para fechar com chave de ouro, você ainda tem um prompt de comando. Tá? Esse prompt de comando IA, tá vendo que eu coloquei aqui? Eu digitei, né, o prompt de comando lá, joguei o prompt de comando para ele analisar para mim aqui, e ele me dá a estrutura geral do market maker, zonas institucionais, armadilhas do market maker, comportamento esperado do preço e o viés operacional institucional. Tudo isso, tá, para o indicador Gamma Levels. Mas, logicamente, se você chegou até agora aqui nesse vídeo, tem mais ainda. Como bônus, né? Aí a gente fala de assinantes, né? Então, hoje, atualmente, tá $39 o indicador Gamma Levels. Mas você tem mais bônus, tá? Você tem um grupo VIP, justamente isso, ó. O grupo VIP, tá? Que é aonde a gente opera todos os dias, é onde eu compartilho, tá, os meus estudos para a Nasdaq, os meus estudos para o S&P 500, tá vendo? Todos os estudos aqui para o S&P 500, tá? Os meus estudos para a Nasdaq, tá? E os meus estudos principalmente aí, para o ouro, tá? São coisas que eu compartilho dentro dos meus estudos dentro do grupo VIP. Apesar de eu não operar o S&P 500 e operar muito pouco o ouro, eu faço os estudos para os membros do grupo VIP. Tá? Além disso, você ainda tem um bônus, que é a sala operacional que nós temos das 11 horas às 14 horas. É bônus, gente, não é algo a mais assim que você tem, é bônus, tá? Eu compartilho todo um pré-market onde a gente faz toda a leitura do que está acontecendo no mercado, aonde eu vou comprar, aonde eu vou vender, mas não só isso, eu compartilho as minhas operações com vocês, tá?
Mas, quando eu não estou operando, eu também estou fazendo análise para você ali do ativo, que é a Nasdaq, que a gente opera no nosso grupo VIP, tá? Então, por que eu faço isso? Porque eu sei que os alunos, os assinantes, né, que operam comigo no grupo VIP, muitas vezes operam outras coisas. Então, eu sempre estou fazendo análise do comportamento ali. Mas eles também têm, né, ó, aqui o prompt de comando para eles mesmos fazerem toda a sua análise. Então, eu digo que tudo isso, o grupo VIP, na verdade, ele é apenas um bônus para você que é assinante aí do Gamma Levels. Lembre-se, ele é um bônus, tá? Você pode fazer a assinatura e se você não quiser entrar no grupo VIP, você não precisa entrar no grupo VIP. Tá? Mas, caso você queira entrar no grupo VIP, ele é um bônus onde você tem aí, então, a oportunidade de estar acompanhando os meus estudos, mais a sala VIP aí das 11 às 14 horas para a Nasdaq. Ficou com dúvida? Deixa aí nos comentários. E aproveita, gente, aproveita que eu ainda estou mantendo, tá? Para o seu primeiro mês, o desconto de 30%, tá? Então, 30% no seu primeiro mês. Use o cupom VIP30. Você pode fazer isso diretamente no site oficial fclgamalevels.com.br, tá? Você vai entrar então aqui no site, ó, vamos lá, ó, fclgamalevels.com.br, vai vir aqui no indicador Gamma Levels mais grupo VIP e vai fazer então a sua assinatura aqui para você pagar no seu cartão de crédito. Não quer pagar no cartão de crédito, quer pagar em Pix, só me chamar no Telegram aqui no particular que você pode pagar diretamente para mim via Pix, beleza? Forte abraço a todos, espero que vocês tenham entendido e caso você tenha alguma dúvida, só me chamar. Fui!